nós estamos homenageando as rainhas do xadrez aqui no canal. Hoje nós vamos homenagear a senhora Ellen Gilbert, uma jogadora que não chegou a disputar torneios, não chegou a ter grandes premiações, nem nada do tipo. Mas ela se tornou uma rainha do xadrez. Inclusive, ela foi chamada de rainha do xadrez. Talvez eu possa dizer que foi a primeira rainha do xadrez. E o que fez com que ela se tornasse tão notável? Ela é uma jogadora norte-americana que ficou famosa por jogar partidas por correspondência. Ela jogou, por exemplo, 4 partidas contra o mestre norte-americano Gossip, onde ela venceu as 4 partidas. Mas não só isso. Ela jogava partidas às cegas. E além disso, numa época em que as mulheres praticamente não jogavam xadrez, ela se popularizou por anunciar mates cada vez mais assombrosos. Ela anunciou mate em 19 lances, mate em 21. E na partida que nós vamos ver, ela anuncia mate em 35 jogadas. É um recorde até os nossos dias. Essa partida foi jogada por correspondência. A Ellen Gilbert está com as peças pretas contra Gossip com as brancas. E essa partida nós vamos ver que ela anuncia mate em 35. E como funcionavam essas partidas por correspondência? As pessoas mandavam por cartas os lances. E nesse caso específico, que ela anunciou esse mate em 35 lances, eu acredito que ela tenha mandado já com a lista dos lances para que o seu adversário ali ele pudesse ver, analisar e ver se refutava ou não a ideia dela. E o mais incrível é que quando ela manda a lista dos lances, né? Eu acredito que ela mandou a lista com os lances. E ela manda anunciando mate em 35 lances, o jogador de brancas ele abandona a partida. Ele confiou nas análises da senhora Ellen Gilbert. Além disso, o campeão mundial Wilhelm Steinitz, ele também conferiu as anotações da Ellen Gilbert e deu o veredito de que ela estava certa. Tinha mate em 35 mesmo. Então, assim, é um cálculo assombroso da rainha do xadrez Ellen Gilbert. Então nós vamos ver essa partida. Ellen Gilbert aqui está com as negras, então o Gossip, que era um mestre norte-americano bastante forte. Muitos não gostavam dele, achavam que ele forjava partidas, mas isso talvez pode virar um tema para um próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês acham que seria legal trazer outras partidas do Gossip aqui, com essa polêmica de talvez forjar partidas, ou se vocês querem também novas partidas da Ellen Gilbert, onde ela anuncia mate em 19, mate em 21. O que não faltavam eram mates anunciados em números assim assombrosos por essa grande jogadora. Aqui o Gossip joga o lance E4. Então o Gilbert joga o lance E5, super clássico. Também cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, nós estamos na Ruy Lopes, né? O último vídeo aqui do canal também que mostrava uma homenagem aqui que eu fiz pro grande mestre recém-falecido Ian Timon, também foi uma Ruy Lopes. A abertura mais famosa da história. Então aqui vem A6, a defesa morfe, bispo A4, cavalo F6, e aqui pode transpor para várias ideias. Então aqui o Gossip joga roque, cavalo toma E4, D4, aqui Gilbert joga B5, e o Gossip aqui faz um lance que é um lance diferente, podemos assim dizer. Ele joga cavalo toma E5. Esse lance é um lance assim, que é difícil de dizer se ele é um lance bom, se é um lance ruim. Ele é um lance diferente, né? Isso nós temos que admitir, né? Aqui então a Ellen Gilbert joga cavalo toma E5, após D toma E5. Aqui já é uma linha muito interessante porque parece, olha, o que está acontecendo? As pretas podem ganhar um bispo de graça aqui com B tomar 4. Na partida ela jogou cavalo C5. Mas o que aconteceria, por exemplo, se B tomar 4? Partidas por correspondência têm uma característica. Os adversários, assim, os oponentes, eles calculam muito. Você tem tempo para pensar, dias para pensar. Então, assim, pessoal, não vai ser uma entrega de peça gratuita, não, né? Aqui, por exemplo, poderia seguir dama D5. E aqui o computador dá uma linha incrível. Aqui, por exemplo, uma das ideias que ele sugere é, se fosse jogado isso, jogar bispo B7. E após dama por B7,
ele joga o lance incrível C6. E aqui só tem um lance que não fica muito ruim para as brancas. Se vocês quiserem dar um pause e pensar, qual é a ameaça das pretas? O que jogar com as brancas? Pessoal, aqui, quem parou o vídeo para pensar, a ameaça das pretas, se você joga um lance, por exemplo, um H3, um lance meio sem sentido, aí você vai ver a ameaça das pretas, que era jogar bispo C5, prendendo todas as casas de saída da dama. E apoiando também a casa torre A7. A casa A7 para a torre. Então a ameaça é jogar a torre A7 ganhando a dama. Aqui, por exemplo, se você faz um lance como bispo E3, algo nesse sentido, tem torre A7 e você já tem que entregar a dama. Não tem nenhuma casa para a dama. Todas as casas aqui estão controladas. A casa A7 está defendida. Está defendida, está defendida. Então a nossa dama cai. Então essa é a grande ameaça após C6. Então o único lance aqui, nessa posição, para não ficar muito mal, seria jogar o incrível lance B4. Esse lance evita o bispo C5. E se você tenta forçar essa ideia, por exemplo, jogando A5, agora as brancas podem jogar B toma A5. E caso venha bispo C5, agora nós liberamos toda a coluna B para a dama poder retornar. Então essa é a ideia, né? Mas eu diria que é uma ideia super estranha, super esquisita, né? Então aqui, pós-cavalo toma E5, D toma E5, a Ellen Gilbert joga cavalo C5, que garante o ganho do par de bispos. Então veio bispo B3, cavalo toma B3, A por B3, ela joga D6, dama E2, D por E5, dama por E5 cheque, dama E7. Lances bastante forçados até aqui. Jogou bispo F4, ela toma de bispo, bispo B7, desenvolvendo. Aqui o que as pretas têm? Um par de bispos e melhor estrutura. Então, assim, é uma posição muito boa para se jogar de pretas. O computador dá leve vantagem para as brancas, mas eu acredito que no longo prazo essa posição vai melhorando pouco a pouco e as pretas vão acabar ficando um pouco melhores, devido principalmente a essa estrutura aqui de peões que está quebrada, está com peões dobrados em B, além das pretas terem um par de bispos. Claro que isso é compensado pela coluna A, que está pressionando, o desenvolvimento das brancas está mais rápido, né? Já tem algumas peças em jogo, já está feito o rock. Então, assim, é uma posição bem dinâmica e bem interessante. As brancas jogaram C4. Como eu disse para vocês, as pretas agora já estão ligeiramente melhores. Então, é uma posição bem difícil de jogar com as brancas, por causa dessas questões estáticas, né, na melhor estrutura de peões e do par de bispos. Então aqui ela jogou roque grande, cavalo C3, B4 atacando o cavalo vem para A4 para explorar algumas casas fracas. Então torre D3 pressiona o peão de B, Gospe joga torre de F para E1, torre por B3 e agora as negras têm um peão a mais. Agora além do par de bispos, Ellen Gilbert tem um peão a mais, a posição está super vantajosa para as pretas agora. Então vem torre E3, torre por E3, F toma E3, bispo E7, bispo por D4, torre D8, desenvolvendo a última peça. Também torre F1 para pressionar o peão de F, F6, cavalo C5 para tentar tomar o bispo, vai tirar essa vantagem do par de bispos das pretas. Então vem bispo toma C5, bispo toma C5, mas a Ellen Gilbert agora ativa a torre na sétima, com torre D2, também torre F2, torre D1 cheque, torre F1, troca, rei toma. E nós estamos no final de bispo de cores opostas, com um peão a mais para as negras, então assim, é uma posição que não é tão simples de conduzir, não. Geralmente finais de bispo de cores opostas têm grande tendência a empatar. Aqui ela joga A5, então vem G3, rei D7, rei para E2, rei para E6, rei D3, rei F5, bispo F8 ataca o peão, então ela joga G6, bispo E7, para pressionar o peão de F, então vem bispo G2, rei D4, B3, vai fixar agora esses dois peões, para que tenha condições de tentar avançar. Ficando em casas brancas, o bispo de casas negras aqui, das brancas, não vai conseguir atacar, então esse B3 é um lance bem interessante. Então volta o rei para C3, joga A4, vem o rei para B4, bispo F1 pressionando o peão de C,
C5. A Allen Gilbert aqui joga o lance bispo B5, que é um lance bem bonito. Apesar de simples, ele defende o peão. Se rei por B5, seguiria simplesmente... Aqui jogou H4, mas se rei por B5, simplesmente A3, e você pode abandonar com as brancas, porque não tem como parar o peão de B. Após bispo B5, aqui o Gospe joga H4, então vem bispo C6, bispo D8 ataca o peão de C7, joga rei G4, bispo toma F6, rei toma G3, rei C3, H6, rei B4, rei G4, E4. Pessoal, e essa posição aqui é a posição que ficou mundialmente famosa. Nessa posição aqui, a Allen Gilbert anuncia mate em 35 lances. Se vocês quiserem se dar o privilégio de pausar o vídeo e pensar como chegar até o mate em 35 jogadas, podem ficar à vontade, pausem o vídeo, pensem como dar mate aqui em 35 lances. Pessoal, acredito que ninguém tenha pausado o vídeo, não para pensar até o mate com 35 lances, né? Assim, praticamente impossível. Mas não era impossível para Allen Gilbert, né? Ela anunciou mate em 35. Qual foi a linha que ela mostrou pro Gospe, né? Que ela enviou. Vou mostrar para vocês a linha que ela sugeriu, né? Que o Steinitz depois conferiu e disse, tá certo. Nós estamos aqui no lance 42 e daqui 35 lances vai ser mate, né? Então vamos dar uma olhada. Ela analisou a seguinte linha. G5, então H por G, H por G5, bispo D8 ataca o peão de C7, rei F4, atacando o peão de E4, E5 avança, G4 avança, E6, G3, bispo toma C7 cheque, rei F3, bispo E5, G2, bispo D4 para parar a promoção, então rei E2, então vem E7, rei F1, rei C3, G1 dama, bispo toma dama, rei toma G1, rei D3, F2. Esse rei não pode ir para muito longe porque tem a ideia do A3 vencendo. Então fica aqui rei em D2, evitando que o rei passe. F3, rei D3. A ideia agora dela é ir lá tomar o peão de E7. Então rei F4, rei C4, rei E5, rei B4, rei E6, rei C4, rei toma, rei B4. Agora ela volta para tomar o peão de B2. Então rei E6, rei C4, rei E5, rei C3, rei E4, rei C4, rei E3, rei C3, rei E2, rei B4, rei D2, rei A3, rei C2. O rei tem que afastar agora do peão, então rei B4, rei toma. Aqui o computador já está dizendo que é mate em 11 lances, né? Então rei A5, A3, rei B6, A2, rei toma bispo, A1 dama, rei D7, rei A3, C6, B2, C7, B1 dama, C8 dama, dama D4 cheque, rei E7, dama H7 cheque, rei E6, dama G6 cheque, rei E7 e dama de D para D6, cheque mate. Mate em 35 lances. Tava correto, esse mate aqui é em 35 jogadas. Mas, hoje com os supercomputadores que nós temos, nós podemos calcular milhões de jogadas, né, por segundo. Os computadores eles calculam. Então, nessa posição, o computador ele diz que é mate em 31. Então, a Allen Gilbert ela estava equivocada, né? Não era mate em 35, era mate em 31. Mas nós vamos ver que o computador ele mantém bastante da linha que ela sugeriu. Aqui, nós vamos só ver que aqui G5 mesmo é o lance que ela fez, H por G é o lance que ela sugeriu, né? Bispo D8, F4, E5, G4, E6, G3, bispo C7, F3, bispo E5, G2, bispo D4, rei E2, E7, rei F1, rei C3, G1 dama, bispo toma, rei toma, rei D3, rei F2, rei D2. E aqui, pessoal, aqui que muda. O computador diz que aqui o lance mais rápido para dar mate são dois lances. O computador diz que bispo B5 ou bispo E8. O bispo E8, que é uma linha super de computador, a ideia é que se jogar C6, vai tomar e vai ficar controlando o outro peão. Então é um ganho mais rápido, porque ganha o peão ainda mais rápido. E caso as brancas tentem ir, por exemplo, para D3, agora as pretas vão por trás aqui, ó. E caso viesse, por exemplo, para D1,
Aí as negras viriam para E3. Então vamos dizer que, por exemplo, rei D3, rei A1. Rei C3, rei D1. Rei C4. E agora aqui já é incrível, já é uma linha super de computador mesmo. Porque aqui, eu diria que nós humanos, né, meros mortais, jogaríamos rei C2 sem pensar. Só que esse lance, por exemplo, já corre o risco de você nem ganhar, dependendo do que você faça. Por exemplo, aqui um lance como rei D5, e se você toma o peão, a posição não é vitória mais. Seguiria, por exemplo, C6, A3, C7, A2, C8 dama, bispo F7 check para não perder o bispo, então rei C5, A1 dama, e aqui as brancas têm um incrível perpétuo com dama H8 check, você tem que manter a defesa da dama, então tem que jogar ou rei A2 ou rei B1, por exemplo, rei A2, dama A8, se rei B1, dama H1, se rei A2, dama A8, se rei B2, dama H8, e se rei B1 aqui, por exemplo, dama H1, e fica nesse ciclo infinito, né? Fica levando cheque aqui e cheque aqui. Dependendo de onde você posiciona seu rei, né? Se aqui, aqui, ou voltando para B1. Então tem cheque perpétuo aqui. Então, por exemplo, lá atrás, aqui. Então aqui, se você joga, por exemplo, então, rei C2, rei D5, você tem que jogar para ganhar outro lance que não rei por B2. Porque se você joga rei por B2, então empata, né? Então vamos dizer que a gente joga, por exemplo, A3. Aí C6. Aí A por B2 também é empate. C7, B1 dama, C8 dama, cheque. Então é importante a gente não estar com o rei na coluna C. É importante a gente não tomar o peão de B com o rei. Então vamos voltar lá. Por esse motivo, após rei C4, teria que jogar o incrível lance rei D2. É o lance que ganha mais rápido. É o lance que vai para o mate mais rápido. Que, convenhamos, né, pessoal? É incrível. É muito difícil de um ser humano pensar nesse lance. Então aqui o computador já está dizendo que é mate em 16 forçado. Então, por exemplo, rei D5, A3. Aqui vamos promover uns peões. Então C6, A por B2, C7, B1 dama, C8 dama, dama D3 cheque, rei E5, dama C3 cheque, trocando. Esse é um dos motivos também do rei estar em D2 para ter esse cheque trocando as damas. Então toma, F6, B2, rei G7, B1 dama, rei F8, dama B5, rei G7, dama F5, rei H8, dama F6 cheque, rei G8, bispo cheque, rei H7, dama cheque, rei H8, dama G8 mate. Aqui mate em 31. Mas vocês concordam que era uma linha impossível para o ser humano calcular, né? O ser humano calcular aquela linha de mate em 35 já é fenomenal, né? Então, pessoal, o que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários. O que vocês acharam do cálculo poderoso da primeira rainha do xadrez? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a história do xadrez, a história dessas mulheres fantásticas que existiram no nosso jogo. Aí até o nosso próximo vídeo.